paz de Cristo para todos. Eu tenho muita certeza que a palavra do Senhor é algo que produz vida, que traz esperança e que nos dá uma nova dimensão do nosso viver. Eu estou apresentando para você mais uma mensagem que vai falar ao seu coração. E tenho também que dizer a todos vocês que nós possuímos uma série de mensagens em vídeos, em cassetes, em CDs e agora também em DVD. Se você quer receber um catálogo de todo o nosso material, é só você entrar em contato com a nossa central de telefones. É 0 operadora 21 2598 2019. Você pode receber na sua casa, no Brasil ou no exterior, todo o nosso material. Nós queremos pregar a mensagem que pode transformar a vida do homem. Se prepare, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem. Bem, nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro, em São Paulo, na rua Afonso Pena, 560, perto da estação do metrô Tiradentes, igreja cujo pastor é o meu amigo pastor Jabes de Alencar. E nós estamos aqui no culto da quarta-feira da... Claro que vitória é todo dia, mas nesse culto aqui nós fazemos orações especiais em favor de que Deus conceda vitórias ao seu povo, campanhas por vitória e, lógico, pregamos a palavra de Deus. Eu vou trazer uma palavra aqui para você que está aqui na igreja, para você que está me vendo pela TV ou pela fita, de um assunto que é do conhecimento de todo mundo. Você sabe que de vez em quando na igreja a gente precisa pregar coisa que todo mundo sabe? Por dois motivos. Primeiro, por três. Primeiro, por causa das pessoas que não têm nenhum conhecimento da palavra de Deus. Segundo, por causa dos novos convertidos. Terceiro, por causa dos velhos convertidos. Porque nós temos uma memória e de vez em quando a nossa memória falha. Por isso que Paulo diz em Filipenses no capítulo 3, que eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós, para reciclar você. Eu estou falando isso sem nenhum ponto de hipocrisia ou de farisaísmo, mas com muita honestidade. Eu vou falar coisas aqui que você está cansado de ouvir pastor falar, mas só para lembrar você, ok? Eu quero falar sobre a importância da gente ter conhecimento e experiência com Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes e você vai deixar aberta no capítulo de número 2 do livro de Juízes. Eu vou ler apenas um versículo, que é o versículo de número 10, ok? E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Esse texto aqui sintetiza o seguinte: uma geração nova depois da geração Josué. Aquela geração que entrou na terra prometida, que conquistou a terra, que viu milagres de Deus. Agora surge uma nova geração que não conhecia ao Senhor e nem tampouco a obra que fizera a Israel. A verdade aqui é que eles nem sabiam daquilo que o Senhor tinha feito e que os beneficiava.
Até isso eles não sabiam. O porquê da existência. O porquê de conquistarem aquele lugar. Nem aquilo que Deus tinha feito em favor deles, eles não sabiam neca de pitibiriba. E aí, meu amado, eu destaco essa importância de se conhecer a Deus e de se ter uma experiência pessoal com Deus. Irmãos, escute o que eu vou dizer para você. Deus é o Deus do universo. Deus é o Deus de toda a terra. Deus é o Deus de Israel. Deus é o Deus da igreja. Pode ser o Deus dos meus pais e da minha família, mas ele tem que ser o meu Deus. O meu Deus. Um Deus pessoal. O mesmo Paulo que mostra, o apóstolo, o Deus do universo, o Deus de toda a terra, o Deus de Israel, o Deus da igreja, é o mesmo Paulo que muitas vezes utiliza-se de pronomes pessoais, de uma linguagem pessoal para Deus. Em Filipenses, ele diz lá, o meu Deus, segundo as suas riquezas, é meu, Deus é meu, eu tenho relacionamento pessoal com ele. Filipenses 4,19. Depois Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço Deus, eu tenho relacionamento com Deus. Agora eu digo para vocês já sabem, só para lembrar, qual é a maior fonte para você obter conhecimento de Deus? Qual é? Qual é? Qual é a maior fonte? A maior fonte para se ter conhecimento de Deus é a palavra de Deus. E por que ela é tão desprezada? E por que o povo de Deus passa mais tempo com a cara grudada na TV do que separa um tempo para meditar na palavra? Por que o povo de Deus nesses dias de hoje, eu estou preocupado com essa geração de hoje, passa mais tempo na internet? Não tem nada a ver, eu não estou aqui discutindo a questão de ver televisão, nem de entrar na internet, eu estou discutindo a questão de administração de tempo. Então por que se passa tanto tempo na internet e tão pouco tempo com a palavra? Por que o povo de Deus nesses dias dedica tanto tempo a entretenimentos? Eu não estou falando nem de TV, tira a TV, tira a internet, sabe? É passeio, é tanta coisa para divertir, é tanta coisa. Por quê? Por que se gasta tanto tempo com isso e muito pouco tempo com a palavra de Deus? Por que se gasta tanto tempo com coisas fúteis e tão pouco tempo com a palavra de Deus, se ela é a fonte principal do conhecimento? Porque, irmãos, até a nível da vida cristã, nós damos prioridade às coisas secundárias. Você quer ver? Tem gente que gasta mais tempo com o departamento da igreja do que com a palavra. Meu Deus, é tanta atividade nesse departamento. É tanta atividade neste coral. Porque gente gasta mais tempo com coisas subjetivas da vida cristã do que propriamente com a palavra. Se gasta tanto tempo se preparando festas na igreja, é aniversário do coral, aí tem que dedicar todo o tempo, 4 meses para ensaiar o coral, e eu vou na ferida. Muitas vezes não é nada para a glória de Deus, é para alisar ego. Ei, o coral,
fantástica orquestra. Que belo aniversário da igreja, pastor. Irmãos da equipe da coordenadoria do evento. Se gasta tanto tempo com coisas subjetivas do que propriamente com a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que elas não têm nenhum valor, não é isso. Eu estou falando de prioridade. Se gasta tanto tempo nos shows. Show evangélico, hoje está tão em moda. Show. É show. Assobio, gritaria, levanta o cartaz com a fotografia do cantor. Sabe? Frição, correria. Fica-se 8 horas em show e não é capaz de ficar 1 hora para ouvir a palavra de Deus. Porque muitos no meio da igreja não dão a importância à palavra de Deus. Porque muitos, quando começa o culto, quando começa a mensagem, ele cai fora antes da mensagem. Ou fica um grupo do lado de fora da igreja conversando fiado, ou vai embora. Outros, no meio da mensagem, dão as costas para o pregador, que é uma tremenda falta de educação, dá as costas para o orador, a não ser que você tenha uma necessidade para sair, certo? Porque não está gostando da mensagem, ou porque o pastor já está se alongando um pouco. Já está, esse pastor não entende que está muito perigoso a rua e ele está se excedendo um pouco. Ou então outros que assistem a mensagem toda, mas não estão nem aí. A cabeça está em outro lugar. Ou quando não fica conversando com alguém que está do lado e perturbando quem quer ouvir a mensagem. Sabe, quer conversar, sai fora daqui. Vai conversar lá fora. Perturbando quem quer ouvir e falando da vida dos outros e de coisa que não tem importância nenhuma. O que é que está acontecendo? Se a principal fonte do conhecimento é a palavra e a palavra tem sido desprezada. Salmo 119, versículo 130 diz: a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 97 diz: como amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Salmo 1, os 3 primeiros versículos nos diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A única coisa que pode destruir o povo de Deus, não tem demônio, não tem diabo, não tem sistema político, militar, econômico, social que pode destruir o povo de Deus. Unicamente a falta do conhecimento de Deus. A maior fonte de conhecimento é a palavra de Deus. E qual é a maior fonte de experiência com Deus? Isso aí é subtópico do que é principal. Escute, aprenda. A maior fonte
de conhecimento de Deus é a palavra de Deus. A maior fonte de experiência com Deus é a prática da palavra de Deus. Você quer ter experiência com Deus? Pratica a palavra de Deus. Você pratica? Você ora? Pratica a palavra de Deus. Você evangeliza? Está praticando a palavra de Deus. Cumpre os 2 primeiros mandamentos: amar a Deus e o próximo. Você vai ver quanta experiência você vai ter. Se você quer ter experiência, você tem que praticar. Você tem que colocar em prática na sua vida diária a palavra. Por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, não tem experiência nenhuma, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e foi grande a sua ruína. Você quer ter experiência com Deus, mas você quer um caminho mais fácil. Você quer ter experiência com Deus, é achando que quando o irmão falar uma profecia para você, aí vai ser a experiência com Deus. Pensando que quando o irmão contar uma visão, aí que é a experiência com Deus. Experiência com Deus é na prática da nossa vida, do nosso dia a dia. Quando eu, em consonância com a palavra, eu aplico a palavra no meu viver diário, nos diversos espectros da vida, e à medida que eu aplico a palavra, eu vou vendo a operação de Deus na minha vida, eu vou crescendo e eu vou tendo experiência com Ele. Portanto, irmãos, entenda como o diabo quer roubar a palavra de Deus da sua vida. Porque a palavra de Deus é a principal fonte de conhecimento e a principal fonte de experiência. E aqui, olha essa geração. Parece que eu estou vendo a música sendo tocada hoje. Uma geração que não conhecia o Senhor e nem a obra que fizera Israel. Aí tem mais um detalhe. Sabe qual é o detalhe? A geração que não conhecia o Senhor, nem a obra que fizera a Israel. Escute o que eu vou dizer para você. Conhecimento se transfere. Experiência você só transfere a informação, porque a experiência é quem vive. Você só vai transferir a informação da experiência. Experiência tem que ser vivida. Sabe o que eu olho aqui? Os pais e os mais experientes não transmitiram conhecimento nem informação. O que é que estamos transmitindo aos nossos filhos e à geração mais nova na igreja? Olha a nossa responsabilidade. Quando eu li isso aqui, uma geração que não conhecia o Senhor, muito bem, não quer conhecer, tá, ok, mas a segunda parte, nem tampouco a obra que fizera o Senhor a Israel, não contaram para eles que aquilo que eles eram, que eles tinham, foi a mão de Deus. O que é que você está contando para os seus filhos? Provérbios 22:6 ensina, transferência de conhecimento. A criança no caminho que deve andar, quando envelhecer, não vai se desviar dele. Transferiu conhecimento, transferiu informação. Será que você está contando para os crentes mais novos? Será que você está... Porque ensinar, meu irmão, não é fácil. Requer tempo. Requer energia. Isso ninguém quer dar tempo para nada. Será que nós estamos preocupados com uma geração que está chegando agora na igreja? Ou com os nossos filhos?
Ou nós estamos tão acostumados com as coisas e achando que tudo é normal, que nós não estamos nem preocupados com essa gente que está chegando agora. Você já contou para a tua família o que Deus tem feito na tua vida, desde que seus filhos são pequenos? Você tem dito para eles? Seu filho está escutando quem você era e que agora você foi transformado pelo poder de Deus? Estamos falando para gerações novas o que é realmente responsabilidade com Deus e com a sua obra, e que evangelho não é uma coisinha qualquer, mas é seriedade, é renúncia, é se aplicar a Deus, é dizer não para a sua vontade. O que é realmente vida cristã? O que estamos informando, irmãos? Ou será que quando um crente novo chega na igreja, a primeira coisa que ele sabe é da vida do pastor, da família do pastor, e fala mal da igreja? O que a gente está transferindo? Sabe qual é o resultado? Sabe qual é o resultado de quem não conhece a Deus e quem não tem experiência com Deus? Acompanha comigo. Aberta aí no livro de Juízes. Olha o que acontece com a geração que não conhece a Deus, que não tem experiência com Deus. Versículo de número 12. Só a abertura. Deixaram o Senhor. Uma decisão pessoal. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Eu acredito no livre-arbítrio. E tanto acredito no livre-arbítrio que em Romanos 14:12 diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Só dá conta quem é responsável por suas ações. Se você não é responsável, você não dá conta. É uma escolha, é uma decisão pessoal, querer ou não servir a Deus. E aqui no caso, uma escolha errada. Fizeram uma escolha errada, deixaram a Deus. Quem sabe o Espírito Santo trouxe alguém aqui hoje, colocou diante desse aparelho de TV gente que está se decidindo em deixar a Deus, pensando que lá fora a coisa vai ser muito boa. Jeremias capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: houve alguma nação que deixasse os seus deuses, posto não serem deuses? O meu povo me deixou pelo que não é de proveito algum. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas limpas e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Tem gente dentro da igreja querendo cavar cisterna rota, querendo jogar fora tudo aquilo de bom que Deus tem feito com você até hoje. Deixaram ao Senhor, uma decisão pessoal, uma escolha errada. Número 2, versículo 13. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Olha, se você pensa que você pode deixar ao Senhor e vai ficar imune e independente, você está enganado. Se você deixar ao Senhor, você vai se submeter a alguma coisa que vai estragar e destruir a sua vida. Eles estavam pensando que deixando a Deus e seguindo a Baal e Astarote, que era uma boa. Quem era Baal e Astarote? Os deuses dos cananeus, masculino e feminino. Deuses da fertilidade. Naquela época, as chuvas eram derramadas entre os meses de abril e maio. A estiagem parava aí e só voltava a chover outubro e novembro. Então se cultuava para que Baal
tinha um deus que matava Baal, aí vinha a tal da Astarote e conseguia com outros deuses levantar Baal de novo, e quando eles se relacionavam, então a terra produzia de novo, e haviam verdadeiros festivais de sensualidade, de prostituição, de pecados dessa área sexual, sabe? Promiscuidade a todo vapor, e o povo de Israel, puxa, olha só, rapaz, aqui o camarada tem que ter responsabilidade com uma mulher. Lá o negócio é bota pra quebrar, um fica com a mulher do outro, outro fica com a mulher de um. Ninguém tem responsabilidade com nada, uma prostituição danada, bacanal, o couro está comendo de tudo que é jeito. Eles estavam servindo a isso, e parece que o filme continua. Irmãos, eu estou aqui como profeta de Deus para vocês. Tem gente no seio da igreja vivendo uma vida errada, indo para motel com namorado ou sei lá com quem, na maior cara de pau, está dentro da igreja e toma ceia e acha que não tem nada demais, vivendo uma vida promíscua, vivendo relacionamentos pecaminosos, vivendo em adultério, e pensa: eu peço perdão e está tudo bem, e amanhã volta a safadeza de novo, e não está nem aí, e não tem temor nenhum. O que é que está acontecendo com essa geração? Que moças e moços dentro da igreja não estão sabendo esperar a hora certa. Quem fez o sexo é Deus, e é bom mesmo, porque tudo que Deus faz é bom. Mas tudo na nossa vida tem um tempo, tem uma maturação, tem uma maturidade, tem uma disciplina, tem uma regra. Gente criada na igreja, gente que conhece o evangelho, não é por falta de não saber não, gente que sabe e está vivendo em pecado dentro da igreja, camarada marmanjo dentro da igreja, querendo papar as garotas da igreja e não quer casar com ninguém. Deixa de ser safado, ou se converte ou cai fora daqui. Gente que pensa que pode servir a Baal e a Deus. Gente que pensa que pode ser dominado pelos desejos da sua carne e viver uma vida desregrada, e que também pode viver uma vida com Deus. Ah, você está enganado. Quando se deixa a Deus, se prepare para servir outra coisa. E sabe o que a Bíblia diz? Em 2 Pedro 2,19, de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Escute aqui, filha, filho, eu não estou falando, eu tenho filho adolescente, eu não estou pregando só para vocês, não estou pregando lá para dentro da minha casa, eu tenho filhos adolescentes. Escuta aqui, moço e moça, se você se deixar vencer pela prostituição, vai virar escravo dela. E sabe o que pode acontecer com você amanhã? Você ser uma mãe solteira, você ser um pai antes da hora, você ter doenças venéreas gravíssimas, você abortar e deixar sequelas no seu psicoemocional para o resto da vida. Está brincando? O diabo quer te destruir. O diabo quer envergonhar você e a tua família. O diabo quer ridicularizar a igreja. Olha lá, essa garota aqui que mora do lado, todo dia vai com Bíblia para a igreja. Esse garotão aqui, todo dia vai com Bíblia aí, ó. Fez filho numa menina lá, ó. E você vai perturbar toda a história da tua vida, porque você está praticando ou fazendo uma coisa antes da hora e antecipando. E você pode
Fora tudo isso da prática da vida que escondem, eu estava lendo a informação. Irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês. Essa tem sido uma média de 2002 para cá. 800 mil meninas na idade de 12 a 18 anos são mães solteiras no Brasil. Porque a televisão e toda a informação, a licenciosidade, a permissividade, nada faz mal, está tudo bem. Eu estava lendo, rapaz, um resumo de um congresso de psicanálise que aconteceu em 1989. Eu li um resumo do que aqueles caras que não temem a Deus, que não sabem nada de Deus, que não conhecem a Deus, disseram o seguinte: nós não estamos vendo uma inversão de valores, nós estamos vendo uma demolição de valores. Quanto mais o homem se tornar sem limites, mais ele se torna insaciável. Se você quebrar todas as regras e todos os limites, o ser humano se autodestrói. Eu li um estudo de um pesquisador. Por quê? Império Romano, Império Grego, Império Babilônico, Império Assírio, por que esses impérios sumiram? O cara fez um rastreamento e mostrou que a promiscuidade é o principal fator da destruição. Abre tudo, libera tudo e nós vamos ver onde é que a sociedade vai parar. E a igreja é a mesma coisa. Não tem problema não, Deus perdoa, vamos deixar para lá. Vai ver o que acontece com a igreja. Mas o sangue de Jesus tem poder. Nós estamos aqui para balizar você, para colocar o limite em você, para você tomar cuidado, porque esse rumo pode destruir sua vida. Deixar ao Senhor. Agora olha a segunda parte do versículo 20. O texto ele não obedece uma ordem cronológica, ele é repetitivo de alguns temas. Olha só, a segunda parte do versículo: porquanto este povo transpassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Primeiro, deixam ao Senhor. Segundo, servem os deuses dessa terra. Terceiro, não dão ouvido à voz de Deus. Deus está falando, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não estão dando nenhuma importância. Deus fala através da palavra, Deus fala através do Espírito e Deus fala através dos seus servos. Mas eles não estão dando importância. Pode falar. Entra por aqui e sai por aqui. Quarto. Versículo 14 e 15. O negócio vai apertar, gente. Irmãos, eu sou responsável pelas minhas atitudes. Todas as minhas atitudes vão gerar consequências. Isso aqui são as consequências. Não quer conhecer Deus? Não quer ter experiência com Deus? Não quer? Vai deixar Deus, vai ser dominado pelos deuses desse mundo, não vai dar importância. Deus fala, Deus aconselha, Deus exorta, Deus desperta, e o camarada não dá importância, e aí a coisa vai apertar. Versículo 14 e 15: pelo que a ira do Senhor se acendeu, significa que ela estava apagada, contra Israel, e os deu na mão dos roubadores e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhes tinha jurado, estavam em grande aperto. O que é que acontece? Você não quer Deus não? Você quer abandonar Deus? Você não quer ter experiência com Deus, não? Você não quer viver uma vida com Deus? Os inimigos vão te derrotar. Perde o que tem. Deus deixa o inimigo levar o que você tem.
Olha, nada dá certo, só tem derrota. Olha que coisa, aonde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Nada dá certo. Tem gente aqui me ouvindo, está quebrando a cara há um tempão, se afastou do Senhor, deixou Deus, nada dá certo. E diz aqui, estavam em grande aperto, dificuldade total, crise por todo lado. Crise financeira, crise emocional, crise social, crise de tudo que é lado. Deixa Deus, meu amado, para ver o que te acontece. Eu estou citando a Bíblia. Agora, em quinto lugar, eu acho admirável esse versículo. O versículo 16 diz assim: e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão do que os roubaram. Sabe o que eu aprendo aqui? O Deus da oportunidade. Que coisa linda, que a gente nunca vai entender com a razão humana. O Deus da oportunidade. Eu entendo o que Lamentações 3:22 em diante diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas são novas a cada manhã e elas não têm fim. Eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, porque Deus está dando oportunidade a gente que está aqui na igreja, a gente que está me vendo pela TV ou vendo essa fita. Deus está te dando uma oportunidade. Você não está vendo? A tua vida é só derrota, a tua vida é só problema. Você me abandonou, você me deixou, mas eu vou te dar um escape. Eu estendo a mão para você, eu te dou uma saída. Eu dou um escape para você sair dessa vida de derrota e de desastre. E o Senhor está falando aqui com alguém. Apesar de toda essa tua caminhada errada de pecado, Deus está dizendo para você: eu sou o Deus da oportunidade. Eu vou providenciar uma saída. Juízes era o governo teocrático. Deus levantava homens que libertavam Israel do domínio daqueles povos. Deus dava um escape. Agora escute o que eu vou te dizer. Olha que gente com estilo de vida medíocre, frágil, instável. Olha só. Apesar do aperto, apesar do sufoco, apesar de perder, apesar de ser dominado por deuses estranhos, e mesmo Deus dando oportunidade, eles preferem uma vida medíocre, frágil. Versículo 18 e 19. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, contudo, todavia, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os, encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Deus dá oportunidade, Deus sinaliza, Deus fala, tudo isso eu já vi aqui, mas a vida é medíocre. Sabe que tipo de vida deles? É aquele, eu já falei numa mensagem, o tipo de vida dessa gente. Durante 400 anos aproximadamente, eles viveram nesse estilo de vida. Movimento cíclico. Movimento cíclico em torno do seu próprio eixo. Ó. Não sai.
Sabe qual é o resumo da história do livro de Juízes e da história dessa gente? Eu podia cantar uma musiquinha. Pecado, servidão, arrependimento, salvação. Pecado, servidão, arrependimento, salvação. Pecado, servidão, arrependimento, salvação. Viviam nessa vida. Pecado, servidão, aí se arrependiam, clamavam a Deus, Deus salvava. Daqui a pouco, pecado de novo, servidão de novo. Aí se arrependia. Tem gente assim na igreja. Já viu? Como tem gente no meio da igreja vivendo de forma cíclica. Está sempre em torno daquela mesma história. É um tempo na igreja e um tempo no mundo. Crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Hã? É um tempo na igreja, meu Deus, cadê aquele irmão que falava tanta língua estranha? Pastor Jabes, aquele irmão era uma benção. Cadê ele? Sumiu, tomou Doril. Sumiu, rapaz. Aí passam-se 6, 7, 8, 9 meses. Daqui a pouco eu voltei de novo. Pastor, meu Deus, eu estou de volta, aleluia. Foi Deus que me deu uma oportunidade, uma maravilha. Gente que serve a Deus, ou que vem para Deus, por causa do sufoco, da dificuldade e do aperto, não é porque ama a Deus, é porque está atrás da bênção de Deus. Tem um monte de gente assim. Quando a coisa está feia, o couro está comendo no lombo dele, o pau está quebrando, ele vira santo. Maravilha, ora, jejua, mistério, estou sempre aqui, estou pronto, trabalho. Aí a coisa fica boa, ele esquece, igualzinho a eles aqui. Quando está em sufoco, tem tempo para orar, tem tempo para a palavra, tem tempo para vir à igreja, tem tempo para servir. Aí Deus abre as portas, porque Deus é misericordioso, é amoroso, e não dá para a gente dimensionar o amor e a misericórdia de Deus. Aí Deus está sempre dando uma chance. Aí quando tudo vai bem, Ele dá as costas. É vida cíclica. Crente gangorra, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Um dia bem com Deus e outro dia em pecado. Um dia em vitória, outro dia só em derrota. Assim. Um dia cheio de fé e outro dia cheio de incredulidade. Gente que está atrás de Deus, não por aquilo que Deus é, mas só por aquilo que Deus faz. Essa gente nunca vai ter uma vida consistente. Não vai ter nunca uma vida consistente. Olha aqui. Mas pastor, como é que é Deus tremendo? Quantas oportunidades Ele dá e tal. E pecado, servidão, arrependimento, salvação. Pecado, servidão, arrependimento, salvação. Mas pastor, quantas oportunidades? Escute uma coisa que eu quero dizer para vocês. 400 anos Deus dando oportunidades para eles. Eles se arrependiam, clamavam, Deus dava um escape. Pecavam, eram escravizados, se arrependiam, Deus dava um escape. Só que, durante esse tempo, muita gente morria, muita gente sofria derrotas irreparáveis. Esse é o problema, irmão. O problema não é a oportunidade de Deus, não. O problema é o que você monta para a sua vida. Deus está sempre dando uma oportunidade, mas pode ser que numa dessa que você saia, você vai ter sequelas que nunca mais vai poder consertar na sua vida. Deus vai te perdoar, ok, mas a marca vai ficar lá. Sabe, numa brincadeira dessa, sabe? De um dia na igreja, outro no mundo, numa brincadeira dessa, você perde a família. Numa brincadeira dessa, você perde uma boa esposa. Numa brincadeira dessa, você sofre um acidente grave e fica lesado para o resto da vida. Não é Deus não, Deus está sempre dando oportunidade. Só que numa brincadeira dessa tem derrota, tem morte, tem desastre, tem desgraça. Agora, amado, isso aqui é com quem não tem conhecimento e experiência com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, para que eu possa terminar aqui. Sabe qual é o estilo de vida daquele que conhece a Deus e tem experiência com Deus? Eu começo repetindo um texto que eu já li, mas agora eu vou repeti-lo todo. 2 Timóteo 1,12.
por cuja causa padeço e não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Querido, quem conhece a Deus e quem tem experiência com Deus, não se envergonha da sua fé, e tem uma vida firme até aquele dia. Quem tem conhecimento com Deus, quem tem experiência com Deus, tem uma esperança poderosíssima, que excede o entendimento humano. Lembra de Jó? Perdeu tudo, perdeu 10 filhos, perdeu toda a riqueza, perdeu tudo que tinha, ficou doente, miseravelmente doente, mas lá no capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos verei a Deus. Conhece a Deus, tem experiência com Deus, tem uma esperança poderosa. Quem conhece Deus, quem tem experiência com Deus, até quando não tem nada, glorifica a Deus, e até quando perde tudo é forte. Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos no campo, o produto da oliveira minta, no curral não haja vacas, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, todavia eu exultarei, o Deus da minha salvação, Jeová, o Senhor é a minha força. É gente que conhece Deus. Quem conhece Deus e tem experiência com Ele, como diz Paulo em Romanos 12:2, não se conforma com esse mundo, não toma a forma desse mundo, não participa dessas mazelas e dessa vida de pecado que domina essa sociedade. Quem conhece a Deus e quem tem experiência com Deus, nada, absolutamente nada dessa vida te separa dele. Eu cito o texto para provar. É Paulo, que conhece Deus, que tem experiência com Deus e que canta um hino da vitória em Romanos 8, do 31 ao 39. Eu vou citar para vocês: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele conjuntamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se Cristo morreu, está à direita do Pai e intercede por nós. Agora Paulo vai apertar. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas por todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! É quem conhece Deus, é quem tem experiência com Deus. Quem conhece Deus e tem experiência com Deus, não vive de cabeça baixa resmungando da vida, não vive de cabeça baixa reclamando porque a coisa está feia ou porque tem tribulação.
ele conhece o seu Deus. Ele sabe a quem ele serve, ele conhece o poder de Deus, ele sabe que Deus jamais o vai abandonar e que tudo que está acontecendo na vida é para ele crescer, é para ele se estruturar, é para ele aprender, é para ele chegar mais perto de Deus. Mesmo que eu não tenha nada, mesmo que me falte tudo, eu não abandono Deus. Eu conheço Deus, eu sei quem Ele é. Que vida a gente quer levar com Deus? Sem experiência, gente, sem conhecimento, o fracasso vai bater na nossa porta. Nós vamos começar a inverter valores. Nós vamos começar a achar que nada tem problema. Nós vamos começar a achar que todas essas mazelas do mundo são coisas normais da vida. Acontece mesmo. E aí, irmãos, a gente se torna insensível. Irmãos, eu não vou muito longe, eu vou terminar minha palavra. Eu não preciso ir há 50 anos atrás. Há bem pouco tempo atrás, quando alguém que era membro da igreja, batizado na igreja, participava da igreja, quando caía em pecado, a pessoa ficava com vergonha, a cabeça dele fervia, havia um profundo arrependimento, ele se lamentava pelo pecado. Hoje eu tenho presenciado, não tem vergonha, não tem arrependimento, não tem quebrantamento, não tem choro, e até conta a vantagem. Também, pastor, conta para os outros. Também, meu irmão, a mulher é um avião, cara. Não deu, meu irmão, sabe? Nós estamos dando normalidade àquilo que a Bíblia condena. Antigamente, se fazia de tudo membro da igreja para manter o casamento. De tudo, até a última gota da estrada. Hoje em dia, se divorcia e daqui a um mês está trazendo um novo namorado para dentro da igreja. Tranquilo, está tudo bem. Onde é que nós vamos parar? Mas quando é que um pastor que abandonasse a sua mulher porque não gosta do nariz dela, ou por causa do penteado dela, e eu vou mais profundo, porque arrumou outra. Quando é que um camarada desse poderia continuar diante da igreja, ensinando o povo? Quando é que um camarada desse poderia dirigir uma igreja? Tá, eu não estou aqui para lançar ninguém no inferno, porque eu também posso errar. E se eu errar, que Deus me guarda, eu só tenho um caminho: me consertar, me arrepender, para poder ter a misericórdia de Deus e do seu povo. Mas hoje não. O cara ainda quer justificar pecado. Eu não vivia bem com esta mulher, como é que eu poderia desenvolver meu ministério? Eu não vivia bem com ela, troquei a de 40 por uma de 20. E aí qual é o referencial para o povo? E aí onde é que nós vamos parar? E aí onde é que nós vamos? Eu sei que tem casos e casos. Eu sei que há casos. Eu conheço até alguns. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de camarada que abandona a mulher porque já está adulterando com outra, porque já tem uma amante. É português claro. E depois até alguns que eu conheço, não dou nome aqui, porque o cara pode me processar, que já vive amaziado
e arma para a mulher o trair, isso é maquiavélico. Isso é psicopata. Arma para a mulher pecar para justificar dele abandoná-la e se casar com outra. Eu sei o que é que eu estou falando. E a igreja? E nós estamos achando que está tudo bem. Eu não vim aqui dizer que eu sou o mais santo, pelo amor de Deus. Eu não vim dizer aqui que eu não tenho erro, pelo amor de Deus. Eu sei das minhas falhas, eu sei que eu tenho que melhorar. Uma vez eu estava pregando duramente sobre isso. Sabe o que um colega disse para mim? Cuidado, Malafaia, porque amanhã pode ser você. Você sabe o que eu disse para ele? Eu disse, olha, tudo que é pastor, não vamos mais pregar a palavra, porque todos nós podemos pecar. Ninguém mais vai falar nada, ninguém mais vai exortar. Eu disse para ele, querido, só tem um detalhe, eu estou em pé e tenho autoridade espiritual e moral para falar. Enquanto eu tiver, eu vou usar essa autoridade para falar. E se amanhã eu cair, eu só tenho um caminho. Já disse e repito: quebrantamento, arrependimento e carecer da misericórdia de Deus e dos irmãos. Só tenho esse caminho. Não tem, é para mim, é para qualquer um. Agora essa conversa que eu não vou falar porque eu posso cair, que conversa é essa? Que papo é esse? Eu estou aqui para dizer que prostituição é pecado e leva para o inferno, que adultério é pecado e leva para o inferno. Se você levar uma vida de engano, de roubo, leva para o inferno. Se você levar uma vida de trapaça, leva para o inferno. Se você for dominado pela bebida, pelo cigarro, pelas drogas, leva para o inferno e destrói a tua vida. E vou continuar a falar. O Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia dessa geração. O Espírito Santo nos ajuda. Não deixa a gente se acostumar com o pecado, não, Senhor. Não deixa a gente achar que é normal os erros dessa sociedade longe de Deus. Não deixa a gente achar que tudo é assim mesmo. Não deixa. Nos incomoda. A gente não pode tomar forma desse mundo. A gente não pode aceitar essa sociedade pervertida longe de Deus e querer trazer toda essa bandalha para dentro da igreja e achar que tudo está bom. Não! Se você está no pecado, se arrependa, se quebrante, se lamente, chore e se conserte. O Espírito Santo, ajuda-nos para vivermos uma vida de quem conhece a Deus e de quem tem experiência com o Senhor.